Fala galera, então vamos lá, meu nome é João Batista, para quem não me conhece, eu sou advogado criminalista e professor aqui em Goiânia e agora também em São Paulo, sou professor da Rede Juris. O que eu vim fazer aqui hoje em parceria com o pessoal do Amo Direito, a convite aí da Rede Juris? Eu sou professor da preparatória para a segunda fase da Rede Juris na parte processo penal, em parceria com o professor Gibson Rezende, que cuida da parte do direito penal material. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o processo penal mesmo. Então a primeira coisa que você tem que saber, a prova, até onde eu sei, até onde eu pesquisei, não vai falar qual que é a peça, tá? Houve essa conversa de que a prova ia falar qual que é a peça, você já ia chegar na segunda fase com a OAB identificando a peça processual, mas parece que isso pegou muito mal, não está no edital e vai para o OAB segunda fase agora sabendo que não vai ser falada a peça, você vai ter que identificar a peça processual. Vai ter que identificar a peça, então pode tirar o seu cavalinho da chuva, que a sua vida não vai ficar mais fácil. É a péssima notícia que eu vou trazer para você, o professor Silmar aí está confirmando aí para gente. Então esse é o primeiro ponto que eu vim trabalhar contigo. A OAB não vai indicar a peça. Você vai ter que ralar e descobrir esse negócio aí. Se vira aí, André, não dá nada não. Se der é pouca coisa, nós vamos identificar fácil. Então essa é a má notícia. A boa notícia, a excelente notícia, para você que já escolheu a área penal, é que a área penal na OAB segunda fase é a parte mais fácil para você identificar a peça processual. É muito difícil você errar a peça processual em penal. Muito, muito difícil. Porque os momentos processuais eles são muito específicos no processo penal. Se você for pegar uma linha do tempo aí no processo penal, na fase de inquérito, na fase de instrução em primeiro grau, a fase de recurso no TJ, no contexto envolvendo prisão e liberdade provisória, os temas são bem delimitados. Então é difícil você errar a peça em processo penal. Vamos começar com isso aqui. Como identificar a peça então? Segundo ponto. Como identificar a peça? Vamos lá. Pensa em que momento processual você está. Em que momento processual você está. Se o juiz recebeu a denúncia e mandou citar o réu, logo após a citação o réu contratou o advogado, você é o advogado contratado, faça a peça processual adequada. O juvenil não tem para onde correr, você vai ter que fazer a resposta à acusação. Tá? Você vai ter que fazer a resposta à acusação. Essa é a regra. O juiz recebeu a denúncia, mandou citar o seu cliente. Se for ali um procedimento comum, ordinário, sumário, resposta à acusação. Procedimento do júri, primeira fase, resposta à acusação. Aquilo que a gente chama genericamente de defesa prévia. Você vai fazer o que nessa hora? Você vai fazer uma petição de memoriais? Não teve nem audiência de instrução e julgamento ainda? Você vai fazer alegações finais de quê? Não tem como. Você vai fazer um recurso em sentido estrito? Vai fazer uma apelação? Para onde você vai? Resposta à acusação, certo? O que pode mudar um pouquinho aí é se for no rito da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. O que vai mudar nessa fase inicial de resposta à acusação? O que pode mudar na parte de resposta à acusação? Se for na Lei de Drogas, pode ter, lá na Lei de Drogas você não tem resposta à acusação, você tem a chamada defesa prévia, que ela tem uma natureza de defesa preliminar. Tem um pouco de diferença, porque ali não cabe absolvição sumária, você vai pedir sempre a rejeição da denúncia e especificar as provas que você quer produzir em audiência. Mas, em regra, após a citação ou após o recebimento da denúncia e uma notificação, como no caso da Lei de Drogas, você vai ter aí a defesa prévia, que vai ser chamada ou resposta à acusação, em linhas gerais, ou a defesa prévia ali da Lei de Drogas mesmo. Não tem muito para onde correr, não. Tem alguns ritos específicos, no caso do rito do funcionário público, da própria Lei de Drogas, que você apresenta a defesa antes do juiz receber formalmente a denúncia. Então não vai ter citação, vai ser notificação, e aí você vai estudar com calma. Mas em regra, no começo da instrução, na verdade antes da instrução e após o recebimento da inicial, ou logo após o oferecimento da inicial, é essa defesa prévia. Não tem muito para onde correr. Tá. Professor, mas se o juiz já recebeu a inicial, eu posso fazer ali um habeas corpus? Pode, mas normalmente a OAB normalmente a OAB fala, redige a peça processual que não seja habeas corpus. Aí você pode saber que vai ser a defesa prévia. Habeas corpus, para quê, professor? Eu sou tão juvenil que eu nem sei se o juiz acabou de receber a denúncia,
manda citar o réu, cabe aí um habeas corpus para quê? O que eu vou fazer? Habeas corpus, depois que o juiz recebeu a denúncia? Habeas corpus seria para você atacar a decisão do juiz que recebeu a denúncia, se você entender que aquele recebimento da denúncia te causa um constrangimento ilegal. Mas não é o comum, e normalmente a OAB fala, redige a peça processual que não seja habeas corpus. Então tá, após o recebimento da denúncia, qual vai ser a peça? Essa defesa prévia. Beleza. Professor, teve audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público apresentou memoriais e a defesa foi intimada. Para quê? Adivinha? Se o Ministério Público ofereceu memoriais, falta agora só uma coisa: memoriais de defesa. Se o Ministério Público já apresentou os memoriais, a peça vai ser o quê? Memoriais de defesa. Certo? Então, na primeira fase, essas duas peças mais comuns, resposta, acusação e memoriais, não tem como errar, porque não tem como confundir. Imagina que já teve audiência de instrução e julgamento todinha, o réu já foi interrogado, e aí vai para a peça final. O MP apresentou os memoriais. Aí vai você fazer resposta à acusação? Não tem jeito, parceiro. Não tem jeito. Não vai ser resposta à acusação, não. Memoriais. Beleza. O juiz proferiu sentença. Pode caber aí embaixo de declaração, que eu acho difícil. A não ser que a prova apresente uma peça muito específica, eu acho muito difícil cair embaixo de declaração. Saiu uma sentença penal condenatória, o que você vai fazer? Apelação criminal. Não tem como saiu uma sentença penal condenatória e você meter um recurso em sentido estrito, meter um habeas corpus, é apelação criminal. Se o foco da questão ali foi uma sentença penal condenatória, já arrepia em cima da sua apelação criminal. Beleza. Se caiu uma situação das mais comuns, que eu penso que é a pronúncia no rito do júri, a pronúncia ela já te chama por recurso no sentido estrito. Um pouquinho que você for estudar de recurso no sentido estrito, você já vai entender. Não tem como errar o recurso no sentido estrito, porque ele tem um rol muito específico, inclusive taxativo, de hipóteses lá no artigo 581 do CPP. No caso do recurso em sentido estrito, eu só vejo duas situações que justifiquem aí que tem chance da OAB de cobrar, que é no caso da pronúncia e no caso da rejeição da queixa-crime. Então são duas mais famosas hipóteses de recurso em sentido estrito. A decisão que rejeita a inicial, a denúncia ou a queixa. Aí no caso a OAB colocaria assim, você propôs uma queixa-crime, o juiz rejeitou sua queixa-crime por inépcia. Aí entra o rese. Ou no caso da pronúncia. De qualquer forma, as hipóteses de recurso em sentido estrito estão bem previstas no Código de Processo Penal, você vai estar com o código na mão. E aí você chega lá e resolve o seu problema. Então aqui eu já te dei dicas das 4 peças principais: resposta à acusação, memoriais, recurso em sentido estrito e apelação criminal. Qual é a sugestão que eu dou para você? Começa trabalhando essas 4 peças. Começa estudando essas 4 peças processuais. Você só vai partir para as outras depois que você dominar resposta à acusação, memoriais, recurso em sentido estrito e apelação até enjoar. Certo? Você quando dominou essas 4, que são as que tem maior chance de cair, aí você vai estudar as demais. Beleza. O que você pode estudar além disso? Como petição inicial, a queixa-crime, que é bem tranquila, segue ali um padrão do artigo 41, tem umas especificidades lá, mas também não tem muita dificuldade dos fatos do direito do pedido. Você vai estudar uma queixa-crime que pode cair. E se for para cair uma queixa-crime, como você vai errar a peça? Você não vai errar, você vai acertar a peça. O cidadão cometeu um crime processado mediante ação penal privada contra o seu cliente. O seu cliente ficou muito chateado, te contratou para processar o cidadão criminalmente. Redige a peça adequada. Você vai redigir o quê? Um habeas corpus? Uma apelação criminal? Não tem como errar. Para cada contexto específico, é uma peça específica. Beleza? Esse negócio de direito tributário, essas matérias muito doidas aí, tem negócio de... pode ser embargos, ou exceção de executividade, ou uma ação anulatória. Isso aí é matéria de gente doida. Direito tributário não é coisa de gente séria. Penal, que é uma matéria mais organizada. Tranquila, sossego, aí fica fácil de você estudar. Certo. O que mais pode cair? Revisão criminal. E aí você também não vai ter erro. Revisão criminal é a peça semelhante à ação rescisória do processo civil, só que no processo penal a nossa é bem mais ampla, não tem prazo e tal. E a revisão criminal ela vai vir após o trânsito em julgado. Então não tem muito para onde você correr. Transitou em julgado, cidadão, revisão criminal. Cabe aí um habeas corpus também. Aí o OAB aceita as duas peças, ou ela vai ter que falar, redige a peça adequada que não seja revisão criminal. Agora, se já transitou em julgado
mas houve uma decisão do juízo das execuções penais, aí você vai entrar não com a revisão criminal. Se você tem uma decisão denegatória, qualquer que seja ela, do juízo das execuções penais, aí vai ser o agravo em execução penal, previsto lá na lei de execuções penais, que vai seguir o mesmo procedimento do recurso no sentido estrito, beleza. Memoriais é muito simples. Se o Ministério Público já apresentou os memoriais da acusação, você vai ser intimado e vai apresentar o quê? Os memoriais da defesa. É isso. Obviamente que a gente demandaria aqui uma aula, eu vou fazer esse tipo de trabalho aqui, peça por peça. Aqui eu estou tentando só dar uma ilustrada em como identificar a peça processual e te mostrando tanto que é fácil identificar a peça processual na parte penal. Se fosse cair um contexto de prisão, o que você precisa saber? Foi decretada a prisão preventiva. Então, você quer o quê? O juiz decretou uma prisão preventiva. O que acontece? O seu objetivo é revogar ou relaxar a prisão preventiva, certo? Se ela foi ilegal na origem, você vai pedir o relaxamento. Se ela foi a princípio legal, mas surgiu um fato novo que justifica a revogação, você vai pedir a revogação, tá? Você pode pedir para o próprio juiz a revogação ou o relaxamento, para o próprio juiz que decretou, que é uma peça que tem uma natureza de pedido de reconsideração, mas você vai fazer lá um pedido de revogação, prisão preventiva, pedido de relaxamento, prisão preventiva, ou mesmo da prisão temporária. Você pode ir para o tribunal, aí manejando um habeas corpus. Imagine que, para não ter muita dificuldade, imagine que a OAB fala o seguinte, que o juiz decretou a preventiva, o advogado apresentou um pedido de revogação e esse pedido de revogação foi denegado. O que sobra? Um habeas corpus para o tribunal. Aí você vai fazer um habeas corpus com a peça, com o modelinho que você vai estudar e tal, colocando ali você como impetente, o seu cliente como paciente, o juiz como autoridade coatora, explicando os fundamentos, por que aquilo ali tem que ser revogado. Depois, se o seu habeas corpus for denegado, aqui é um ponto muito importante. O juvenil ainda acha que cabe habeas corpus por STJ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Não existe isso mais não. Os tribunais já mudaram essa jurisprudência aí, de forma que agora é o seguinte, se o tribunal de segunda instância, um TJ ou um TRF, denegou um habeas corpus, você é obrigado a entrar com ROC, recurso ordinário constitucional para o STJ, beleza? Então esse é um recurso que você tem que estudar também. E não tem jeito. Imagine que a peça fala assim, que o advogado entrou com um habeas corpus perante o TJ ou um TRF e o tribunal denegou o habeas corpus. Como que você vai errar a peça? Você vai fazer resposta à acusação? Não faz sentido nenhum. Você vai fazer revisão criminal? Não faz sentido nenhum. Vai fazer memoriais, não tem como, apelação, não tem sentido. Não tem como você errar essas peças penais, é muito difícil errar a peça. O tribunal denegou um pedido de HC. Não tem outra peça que você vai fazer. Você pode fazer ou um HC para o STJ ou um recurso ordinário constitucional. HC, você é estudioso, você já sabe que não tem como, HC mais substitutivo de recurso ordinário, e aí você vai mandar então o seu recurso ordinário constitucional, está resolvido o problema. Você não vai zerar a peça, não tem como você zerar a peça. Se você fizer a preparação na segunda fase pela rede de júris, então a chance de você errar a peça é praticamente zero. É nós na fita. Beleza, então é isso. Essa é a boa notícia. É muito difícil você errar a peça em penal. Como que você vai errar a peça? Não tem como. É muito, muito difícil. Então, quais são as peças principais para você estudar para a segunda fase? Tem as 4 principais, a fodona mesmo, as picas das galáxias, que são resposta à acusação, memoriais, recurso em sentido estrito e apelação, tá? Resposta à acusação, memoriais, recurso em sentido estrito e apelação. E aí, o pessoal quase morreu porque caiu contra-razões numa peça aí. Então, quando você for estudar recurso, dá uma olhadinha rápida, não precisa de muita coisa, na peça de contra-razões, que na verdade é a mesma coisa, só que as contra-razões você vai refutar as razões do recurso da outra parte. Beleza. Então fomos resposta à acusação, memoriais, recurso em sentido estrito e apelação. Essas 4 você vai estudar primeiro. Só depois que você enjoar de tanto saber desses assuntos, você vai estudar as outras peças. Quais são as próximas peças? Coloca aí, agravo em execução penal. Agravo em execução penal, que segue o mesmo rito do recurso em sentido estrito. Então, quando você for estudar o RES, você já estuda junto com a agravo em execução penal. Beleza? O que mais você vai estudar? Revogação ou relaxamento de prisão preventiva ou temporária. Habeas corpus. Recurso ordinário constitucional. Queixa-crime e revisão criminal. Acabou. Eu estudaria
Só essas 10. Eu estudaria só essas 10. A chance de cair alguma outra peça, eu acho que é muito pequena. E de toda sorte, se você for definir uma escala de prioridade, essas 10 são as mais importantes. Essas 10 são as mais... Carta testemunhável, eu não estudaria isso. Eu só estudaria essas outras peças, carta testemunhável, embargos infringentes e de nulidade, representação, pedido de restituição de bens apreendidos. Eu só estudaria isso depois que eu fosse o papa das 10. Das 10 principais que eu acabei de falar. Enquanto você não for o pica das galáxias, o fera, o mito, dessas 10 peças principais, não faz sentido você estudar essas outras peças que tem uma chance muito, muito, muito pequena de cair. Eu não vejo a OAB cobrando carta testemunhável. Pode cobrar? Pode. Mas o seu recurso, que a gente chama de tempo, é limitado. As necessidades são quase ilimitadas. Então vamos focar nessas 10. Então vamos lá. Resposta à acusação, memoriais, recurso sentido estrito, apelação, agravo em execução penal, habeas corpus, pedido de revogação de prisão, queixa-crime, recurso ordinário constitucional e revisão criminal. Tá passando de bom. Beleza, pessoal? Essas são as sugestões que eu tenho para você em relação à peça, processual. Agora, pessoal, eu vou te dar umas dicas aqui para você aprender a fazer peça, que não é dica de advogado, isso é dica de escritor. Eu não sou escritor, pelo menos não por enquanto, não escrevi. Eu não sou um escritor de renome ainda, eu sou um grande escritor, eu me considero um grande escritor de peças processuais, que eu redijo peça processual todo dia nos últimos 10 anos, 11 anos. Mas os escritores, eles te ensinam a fazer o seguinte: os escritores te ensinam a copiar o estilo de outros autores. Como? Literalmente copiando. O que eu quero te falar? Isso é um exercício que você vai achar esquisito, mas experimenta fazer, você vai ver o tanto que isso aqui vai te ajudar. Porque quando você for fazer a OAB segunda fase, normalmente o aluno que chega lá verde, barriga verde, juvenilzinho, em relação à redação de petição. Redação de petição você é juvenil. Então, o que você pode fazer? Procura na internet um bom modelo de uma peça processual, por exemplo, de resposta à acusação, que é a primeira que você tem que estudar. Procura na internet um bom modelo de resposta à acusação. Como que eu sei que o modelo é bom, professor? Vou te dar um site das defensorias públicas. Você entra, por exemplo, no site da Defensoria Pública de São Paulo. Pode copiar a minha peça se quiser, não tem problema não. Você chega ali no site da Defensoria Pública de São Paulo e eles têm modelos bem legais de peças processuais. Eu até usei um ou outro no curso passado da Rede Júris. Aí você pega a peça, parceiro, imprime e copia à mão a peça. Copia à mão. Professor, mas copiar à mão é coisa de criança, não é não. Primeiro que a questão é neurológica. Você vai chegar na OAB e fazer uma peça de forma manuscrita. Então você tem que treinar isso. Então quando você copia mecanicamente uma peça, eu vou te falar que é impossível você só copiar mecanicamente. Você pega uma peça legal e copia ela inteira, a sua mente ela vai estar de toda sorte prestando atenção na estrutura e também na forma de redigir. Quando você for redigir a sua peça, você já tem uma familiaridade com a peça processual. Porque você já vamos dizer assim, você fez uma imersão numa peça. Então, copia a peça, você vai ver o tanto que te ajuda. Basta selecionar uma peça de qualidade, né? E a dica para selecionar uma peça de qualidade é aí no site das Defensorias Públicas. É muito legal. Escritores fazem isso para aprender o estilo de outros autores. Porque o cidadão ele tem que ter um estilo de escrita. Aí o cara quer imitar o Dostoiévski, ele pega e copia grande parte do livro do Dostoiévski lá na mão. Para ele ir internalizando na própria neurologia dele essa habilidade, esse estilo, esses padrões sutis de linguagem. Então isso é uma dica legal para você. Outra coisa, lê e relê peças processuais. Você pega uma peça e lê 5 vezes de cabo a rabo. Pega o memoriais, lê mais 5. O importante é você copiar as peças processuais e lê bastante as peças processuais para você se familiarizar com aquilo. Aí na hora de você redigir a sua vai ficar muito mais fácil. Beleza? O último ponto para trabalhar aqui nessa inserção nossa de hoje é estudar o processo penal. Como estudar o processo penal.
Porque os alunos pensam muito assim, tá, eu vou estudar direito penal material para responder as questões, vou estudar processo penal para fazer a peça, mas não é assim. Primeiro porque de alguns exames para cá, a OAB começou a cobrar muito processo penal nas questões. E também, na hora de redigir a peça, você vai ter que saber fazer penal e processo penal de forma casada, de forma interdisciplinar. Você vai redigir uma peça, você vai ter ali que saber analisar a inimputabilidade junto com o incidente de insanidade mental, ou seja, um tema de direito material com um tema de direito processual, um crime patrimonial com uma questão envolvendo busca e apreensão domiciliar, arresto e sequestro de bens e por aí vai. Então, o que eu quero falar para você em relação a estudar o processo penal? Para a gente organizar a nossa vida, organizar o nosso HD mental aqui, quais são os principais temas de processo penal que eu tenho que estudar, professor? Anote aí no seu caderno o que você tem que estudar sobre o processo penal. Primeiro, princípios processuais penais. A gente pensa que isso é besteira, mas não é não. Contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, devido processo legal. Você tem que estudar princípios do processo penal. Contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, devido processo legal, identidade física do juiz, necessidade de fundamentação ou motivação, não reformácio impérios direta, não reformácio impérios indireta. Você tem vários princípios que você tem que estudar no processo penal. Pega um livrão e vai lá, princípios do processo penal, estuda tudo. Estudar princípios te ajuda a entender a lógica do sistema processual penal. Te ajuda a entender toda a lógica do sistema. Então, quando você for estudar os outros temas, tendo estudado princípios, a sua vida já vai ficar bem mais fácil. E para você desenvolver a sua tese na OAB segunda fase, foi da ação das provas ilícitas também, para você desenvolver a sua tese na OAB segunda fase, você precisa dominar bem os princípios, vai te ajudar muito a raciocinar. Segundo, investigação criminal. Por que eu falo investigação criminal e não inquérito policial? Porque você vai estudar inquérito policial, também você vai estudar procedimento de investigação criminal realizado pelo Ministério Público, tá? Depois, ação penal. Pessoal, eu tenho 12 anos de advocacia criminal, eu só faço da vida advocacia criminal e da aula de processo penal, e de vez em quando da luta no jiu-jitsu. Mas o que eu sei fazer da minha vida? Processo penal. Eu te falo o seguinte, a ação penal, essa disciplina, ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação, ação penal privada, não é uma matéria tão importante na prática. Mas eu não sei por qual motivo. É importante, mas não é a das mais importantes. Mas em prova, OAB, isso despenca. Então estuda até enjoar. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada, ação penal privada. Beleza? Isso você tem que estudar demais. Causas de extinção da punibilidade em ação penal privada. Perempção, decadência, renúncia ao direito de queixa e o perdão do ofendido. Estuda esse negócio. Beleza. O que mais? Princípios de inquérito, ação penal. Competência, você tem que saber demais competência, pelo menos o básico. Quando é a competência da Justiça Federal, quando é da Justiça Estadual, quando que vai para o júri, o que é desclassificação, quando que vai para um juizado, essa coisa toda. Competência tem que estudar. Então já foi princípios, inquérito, ação penal, competência. Aí você vai estudar o quê? Os 3 P's. Provas, procedimentos e prisão. Provas no processo penal você tem que sacar demais. Provas, você tem que sacar demais. Teoria geral da prova, provas em espécie, busca e apreensão. Lembra do artigo 158 do Código de Processo Penal? Sempre que o crime deixar vestígio, será obrigatória a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-la com confissão do acusado. Que é interpretado em conjunto com o artigo 67. Que vai falar o quê? Na falta do exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Você tem que saber. Prova documental, prova testemunhal, quem pode ser testemunha, quem não pode, acariação, reconhecimento de pessoas e coisas do artigo 226 e por aí vai. Beleza. Provas, o que mais? Procedimentos, você tem que saber o básico do procedimento comum ordinário, do procedimento comum sumário, do sumaríssimo, você tem que saber procedimento da lei de drogas e também o procedimento do júri. Tá? Prisão cautelar, prisão temporária, prisão em flagrante, prisão preventiva, liberdade provisória, fiança, medidas cautelares alternativas, você tem que dominar esse negócio aí. Tá, então falando, provas, procedimento, prisão. Aí vem nulidades, minha colega perguntou, e é muito importante estudar nulidades.
nulidades processuais e recursos no processo penal, que é uma matéria importante também. Principalmente quais, teoria geral dos recursos, e aí vem recurso em sentido estrito, apelação, agravo em execução, curso ordinário constitucional. Esses você é obrigado a saber. Além desses pontos, eu ainda sugiro que você faça um estudo bem organizado, a gente tem tempo ainda, estamos no começo do estudo para a OAB, de lei de execuções penais. Compre um manualzinho aí sobre lei de execuções penais e estude principalmente os incidentes da execução. Você tem que saber lei de execuções penais, progressão de regime, regressão de regime e outras situações aí da unificação das penas, outras situações aí da lei de execução penal. É matéria pra caramba. Mas é aquele negócio. Cuida das mini metas. Se você for pegar 10 kg de arroz, olhar para 10 kg de arroz e falar assim, rapaz, como é que eu vou comer isso tudo? 10 kg de arroz. Você está olhando pro todo. Aí você fala, não, isso não cabe isso tudo no meu estômago, não. Mas você vai comendo aí um pouco de arroz todo dia, um pouco no almoço, um pouco na janta. Quando você vê, você já comeu 10 kg de arroz junto com feijão, com farinha, com carne, com macarrão, escambau e nem viu. Por isso que é importante você estudar o quê? Um pouco todo dia. Cuida do seu estudo todos os dias. Estuda um pouco hoje, um pouco amanhã e por aí vai. Você vai chegar lá. Pessoal, estudar processo penal é algo que exige um pouco mais de atenção de você nessa fase que a gente está vivendo de Operação Lava Jato, de PT. Eu gosto de falar que o PT, tem um petista aí, colega acompanhando com a gente, petista, não se ofenda comigo, tá? Petista, não se ofenda comigo. É até um elogio pro seu partido. O PT, ele revolucionou as ciências criminais no Brasil. Porque antes do PT, era princípios, inquérito, ação penal, que se dava fiança. Antes do PT, processo penal era um negócio besta. Agora, depois do PT, parceiro, delação premiada, lei do crime organizado, prisão preventiva, como é que é mais? Organizações criminosas, lavagem de dinheiro, indiciamento, foro privilegiado, regras de conexão. O PT fez o negócio bombar. Eu não tive nem tempo ainda de me atualizar tanto. Eu tenho estudado muito sobre a Operação Lava Jato, até por causa do meu papel na pós-graduação da Rede Jus, mas é coisa demais. E você vê assim, o Sérgio Moro faz uma coisa e os tribunais todos têm referendado, mas aí você vai na doutrina, a doutrina critica demais, prisão preventiva para forçar o cara a delatar, não sei o que tem. A segurança jurídica ela ficou muito prejudicada na matéria processual penal. Eu entendo que hoje o Supremo Tribunal Federal se apequenou para essas questões. Por exemplo, o Supremo não conseguiu ainda pacificar o entendimento sobre cumprimento de pena a partir da segunda instância. Então, você teve aí o Supremo revertendo o entendimento no começo desse ano, falando que agora, a partir da segunda instância, já vai ter que começar a cumprir a pena, que foi um retrocesso violento. A OAB também, eu entendo que se apequenou, porque não conseguiu se opor à altura a esse tipo de entendimento. E aí o aluno que vai fazer a prova agora, ele não está sabendo se ele... como é que não é, qual que é o entendimento do Supremo, como é que isso pode cair na minha prova. Você tem que estudar um monte de coisas, você tem que estudar esse conteúdo usando uma linha do tempo para saber como que isso era antes, como que tem sido agora, qual que é o conflito jurisprudencial. Outra coisa, você estuda nulidades num livro e vai estudar nulidades na jurisprudência, você quase fica doido. Porque hoje tudo é nulidade relativa, o princípio da instrumentalidade das formas está sendo aplicado de uma forma muito pragmática e acaba colocando em risco aí o direito de defesa do réu. É difícil você arguir nulidade com base na linha jurisprudencial que a gente tem hoje. Você tem que se preocupar sempre com demonstrar o prejuízo. Não existe mais uma diferença tênue entre nulidade absoluta e nulidade relativa. Então, por que eu estou falando essas coisas? Para você saber que você tem que estudar um processo penal com calma e bem estudado. Tá? Você não aprende nada a toque de caixa. Não existe conteúdo de qualidade para você aprender a toque de caixa. Você tem que estudar com calma, refletindo aquilo que você está estudando. Então, a última dica que eu quero trabalhar hoje, para poder já encerrar por aqui, a cada meia hora de estudo, eu sugiro que você pare o que você está fazendo, pare de estudar e se faça a seguinte pergunta: o que eu aprendi aqui? Que às vezes você vai lendo, dá 2 horas de estudo, 2 horas e meia de estudo, você para e fala assim, rapaz, estou com a sensação que eu não entendi nada. Como que eu resolvo isso? A cada meia hora de estudo,
Você para o estudo e se pergunta, o que é que eu entendi? Aí você vai voltar para dentro de você e começar a montar aquilo que você estudou dentro do seu HD. Organiza aqui na sua cabeça. Se precisar, você pega uma folhinha de papel, faz um esqueminha. Pronto, consolidei essa meia hora de estudo. Vamos para mais meia hora. Porque aí você está prestando atenção no conteúdo, mas depois logo você para e presta atenção em como você está montando esse conteúdo na sua cabeça. Isso eu faço todos os dias da minha vida e isso ajuda demais a você organizar o conteúdo ali na sua mente. Beleza, pessoal? Quero agradecer aí a atenção de vocês, o prestígio de vocês aí, dos professores também que estão nos acompanhando. Obrigado mesmo aí pela participação de todos. O meu Periscope é João_professor. O meu Instagram é João Batista GF, GF de Gomes Filho, tá? Facebook, Professor JBG. Me acompanhem nas redes sociais, quero agradecer o pessoal do Amo Direito, agradecer o Marquinhos e até a próxima oportunidade.